Dos Cânticos, capítulo 1. Cântico dos Cânticos. Casais que irão conosco no retiro de casais desse final de semana. Saída de frente da igreja às 11h30, tá bom? 11h30, sábado aqui. São 11 casais que vão, então já se juntem aí, né? Para não precisar ir 11 carros, vamos em 6. Então juntem-se aí, já vamos combinando aí já, para a gente pegar um carona com o outro, para nós irmos até São Francisco do Sul. Vai ser bênção. E o ano que vem vai ter um outro retiro daí com eles. Nós estamos já fechando também de casais, vamos abrir para muitos mais casais. Aí vai ser lá em São Francisco também, só que não no pousar naquele mesmo local, só que não agora no local, nós vamos ficar no outro. E aí vai ser um congresso de casais mesmo, vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Um lugar muito bonito. São Francisco é muito bonito, uma cidade linda demais. Cantares capítulo 1, versículo 4. Cântico dos Cânticos é um livro que ninguém lê, né, irmãos? Aliás, vocês conseguiram achar na Bíblia aí? Amém? Então tá bom. Hoje, né? No telefone fica mais fácil, né? Agora achar no punho ali fica um pouquinho mais complicado. Cantares capítulo 1, versículo 4 fala assim: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O tema dessa noite é nas recâmaras do rei. 2012 eu lancei o livro chamado, até tem um livro ali, tem outro que eu lancei agora, o 4º livro, dias atrás. Nós lançamos em 2012 um livro chamado Nas Recâmaras do Rei, baseado nesse texto, nesse livro como um todo. E foi baseado numa experiência que moveu muito meu coração. Quando eu comecei a estudar cantares, irmãos, vamos ser bem sincero aqui, tá? Quantos já leram Cântico dos Cânticos? É pouquinho, né? Pouquinha gente, tá bom. Ninguém gosta muito, né? É um livro que a gente quase não lê. Esse, o tal de Sofonias, o tal do Obadias, essa turma aí a gente deixa de lado, né? Mas a Bíblia como um todo, ela é perfeita, para nos ensinar, nos instruir, nos ademoestar. E Cântico dos Cânticos é um livro extraordinário. Na verdade, irmãos, Cantares, tem 2 livros na Bíblia que eles sofreram dura oposição ao longo dos concílios, ao longo da história, pelo fato de questionarem se eles eram canônicos ou não. O que é um livro canônico? É um livro considerado divinamente inspirado por Deus e está aqui, na sua Bíblia, na minha, na sua. Os 66 livros que nós temos aqui. Então, Cânticos dos Cânticos, 2 livros, havia um embate muito grande. Livro número 1, Esther. Livro número 2, Cantares. Qual era a alegação de alguns teólogos, alguns estudiosos? O que eles alegavam, batendo contra, querendo arrancar esses 2 livros da Bíblia? Esther, pelo fato de nenhuma vez mencionar o nome de Deus, o Yahvé, né? Nenhuma vez. E você realmente vê em toda a descrição de Esther que o nome de Deus não é mencionado. Mas você vê Deus operando o livro inteiro. Isso não era desculpa para eles quererem arrancar Esther. Livro tremendo que nos ensina muito. E o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, a alegação é que ele é um livro sensual demais. Explora demais a sexualidade, a sensualidade. E por isso quiseram arrancar. Apesar que não é um livro promíscuo, não é um livro proibido para menores de 18, não é isso. Mas é um livro que fala do amor de um homem para uma mulher e vice-versa. Então eles tentaram, né? Mas
Irmãos, como Deus é perfeito, Deus não permitiu tal coisa, o livro está aí, e eu fico muito com o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e está aí para nos ajudar, nos instruir e falar conosco. Inclusive Cântico dos Cânticos, inclusive o Sofonias, inclusive o Obadias lá, tá? O Filemão, aquele que a gente não lê, também tem coisas tremendas para falar ao nosso coração. Agora, o que é esse livro propriamente dito? O que fala o livro de Cantares? Quem escreveu Cantares? Foi Salomão, sábio Salomão. E o que ele fala nesse livro? Ao contrário de Eclesiastes, que ele escreve jamais no final da sua vida, é um livro sapiensal, um livro de sabedoria, um livro que ele abre o coração, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Provérbios, que ele escreve muita coisa, os provérbios. Salomão, em Cântico dos Cânticos, ele é um jovem apaixonado. Quantas mulheres Salomão tinha, irmãos? Alguém lembra? 700? 1000? Só 1000. 700 mulheres e 300 concubinas o cara tinha. Um harém mais ou menos desse tamanho. Era coisa arada, tá? Deixa para lá, né? Só que teve uma vez que por uma ele se apaixonou de verdade. E é a Sulamita, que ele descreve, e praticamente o livro inteiro é essa saga romântica entre o Salomão apaixonado, que largou as 1000 de lado, e agora o coração dele, a mente dele, está voltada para uma única mulher, que não olha agora para ela só como um objeto sexual, mas olha para ela agora com amor, com delicadeza, com suavidade. É isso que Salomão descreve, e esse diálogo apaixonado entre da noiva, Salomão e a Sulamita. E muitas pessoas, muitos estudiosos fazem uma comparação, e eu sou completamente a favor dessa comparação, de comparar o amor de Salomão e a Sulamita com uma figura do amor do amado noivo Jesus com a amada noiva igreja, eu e você. O livro de Cantares é um livro que fala do amor homem e mulher, pode ser visto no âmbito e no prisma de um relacionamento noivo e noiva, claro que sim. Aliás, quando você mergulha em Cantares com essa ótica adicionada, você começa a entrar em níveis de intimidade com Deus que você nunca pensou que um dia teria. Foi o que aconteceu comigo. Um dia eu fui ministrado pelo livro de Cantares, que eu nunca ouvi pregação de Cantares na minha vida. Quantas pregações de Cantares você já ouviu na vida? Seja sincero. Uma em 10 anos? Olhe lá. Então um dia eu ouvi uma. E quando eu ouvi aquela uma, pastor Sérgio Lima, de Dourados, Mato Grosso. Preciso ler esse livro. Me apaixonei pelo tema, me apaixonei pela colocação dele. Ele foi fundo, tanto que no livro, nas Recâmaras do Rei, eu mergulho fundo dentro da teologia mesmo, trazendo dados históricos de como conheceram-se, etc. e tal, buscando historiadores como Eusébio, Joséfo e outros. Então, pode ser visto esse amor. E aí quando a gente começa a ler, quando eu comecei a ler, comecei a pegar capítulo de número 1, Cantares, e comecei, cheguei no livro 4, no versículo 4 aqui, eu travei. Porque me chamou muito a atenção essa frasezinha apenas que eu vou pregar. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Isso ali ficou na minha mente. Aquilo ali de alguma forma borbulhou dentro de mim. E falei, puxa, o que é isso? Eu quero saber o que é isso. Tem alguma coisa aqui. Tanto que saiu um livro. E eu comecei essa busca. Comecei esse desejo de buscar Cânticos dos Cânticos. Aliás, vamos começar tentando explicar para você o que é uma recâmara, porque talvez a maioria não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Ninguém usa essa palavra recâmaras. Alguém sabe o que é uma recâmara? Não é frigorífico, não. Não tem nada a ver com isso. Recâmara. Sabe o que era a recâmara, irmãos? A recâmara do rei era o seu aposento íntimo, o seu lugar íntimo.
Isso era recâmara. Você vai ver em filmes assim, por exemplo, de época, ou filmes de tempos bíblicos, você vai ver o rei lá no quarto dele, no aposento dele, a cama envolta num véu branco. Você já viu assim? Às vezes retangular. Aquele espaço ali era a recâmara do rei. E essa palavra é muito usada na Bíblia. Por exemplo, 2 Reis 6, quando Ben-Hadad, rei da Síria, está lutando contra o Jotão, o Arão, agora não lembro qual era o rei de Israel naquela época, e Ben-Hadad armava ciladas contra Israel, e aí Eliseu tinha a revelação, falava para o rei de Israel, e ele se desviava da armadilha. E aí o rei da Síria apavorou. Quem é traidor aqui, que está caguetando a gente aqui e tal? Tem alguém aqui que está nos traindo? E aí o que os conselheiros e capitães do rei da Síria falam? Não, Senhor, é que na verdade Eliseu, o profeta de Deus lá em Israel, ele tem a revelação dos teus pensamentos na sua câmara de dormir, nas suas recâmaras. Porque esse lugar era muito usado só pelo rei, para oração, para meditação, quebrantamento e intimidade com a sua esposa, noiva. Você vai ver que geralmente em palácios antigos, em castelos do Oriente daquela época, você vai ver que um dos maiores aposentos da casa era o quarto. Era os maiores. O quarto era enorme. Essa igreja toda aqui, olha, alguns ainda mais. E geralmente no meio, aí tinha lá um lavabo aqui, um lugarzinho para sentar e aconselhar outro aqui, um negocinho aqui, um negocinho lá. E geralmente no meio central estava ali a recâmara, o lugar principal do quarto. É até interessante que quando eu comecei a buscar, ir atrás dessas informações, pesquisar sobre recâmara, eu vi, inclusive, achei mapas de castelos daquela época, onde inclusive tinha alguns que tinham reis, que tinham passagens secretas, subterrâneas, saindo das recâmaras. Porque se o tivesse invadido, fosse sitiado a cidade, e o rei percebesse que os soldados estão morrendo, está todo mundo morrendo, ele vai morrer. Ele podia pegar a esposa, filhos, e colocar por ali. Geralmente era um túnel que saía em algum lugar com cavalos já preparados para pelo menos tentar salvar a família. O contexto de recâmaras é muito longo, não dá tempo de a gente falar sobre tudo aqui. Só que a grande questão é, quem é que tinha acesso a essas recâmaras? Quem que podia entrar ali dentro? Quem que podia entrar nas recâmaras do rei? Nem o seu oficial mais gabaritado podia entrar, ele não podia entrar. Nem o comandante do exército podia entrar. Nem o seu conselheiro mais fiel não podia entrar. O sumo sacerdote não podia entrar. Quem que podia entrar além dele? Só a noiva. Por quê? Porque era um lugar de intimidade, irmãos. Você vai ver, por exemplo, Davi, não só de intimidade, mas de quebrantamento. Você vai ver, por exemplo, Davi no Salmo de número 6, versículo 7, não falha a memória, ele se quebrantando diante de Deus nas recâmaras, lavando o leito dele de dormir com lágrimas. Davi usava muito as recâmaras para buscar a Deus, numa intimidade com Deus. Quando a gente cantou essa canção, eu quero ser uma casa favorita, lugar que o Senhor possa estar, habitar, essa coisa de intimidade tem tudo a ver com isso. Agora, sabe o que é mais interessante? Sabe qual é o detalhe? É que a noiva não podia entrar na recâmara por entrar. A noiva não podia, se estou entrando, mergulhei lá na cama. Não podia. Nem ela tinha essa autonomia de entrar na recâmara quando quisesse. Além do rei, a noiva tinha acesso, e quando convidada. É por isso que o versículo 4 traz em si um segredo bíblico. E a gente tem que perceber esses pormenores das escrituras que nos ajudam muito. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Não fui eu que entrei. Você entendeu ali? O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então qual que era o papel da noiva? Qual que era o papel da noiva? Qual que era a missão da noiva?
se tornar agradável ao rei. Se ela se tornasse agradável ao rei, o rei introduziria ela ao lugar de intimidade. Se nós compararmos isso, noivo Jesus, noiva, eu e você, igreja, é a mesmíssima coisa. Torne-se agradável diante de Deus, e Ele vai conduzir você a um lugar de intimidade. Torne-se agradável diante de Deus, e Ele vai te introduzir num lugar secreto de comunhão que você nunca sonhou um dia ter na vida. A grande questão, mas como é que eu me torno agradável, pastor? Como é que eu me torno agradável a Deus? A gente iria longe aqui, irmãos. Mas basicamente duas coisas eu preciso falar rapidamente, que são fundamentais para você se tornar agradável ao amado noivo, ao ponto dele introduzi-lo num lugar de intimidade. Número 1, santidade. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade não dá. Aliás, santidade sempre teve no coração de Deus. Você vai ver, por exemplo, Levítico capítulo 11, versículo 44, o Senhor dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Vamos pular do Antigo Testamento e vamos para o Novo, então, para não ficar só que é uma coisa num lado ou no outro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, o apóstolo fala assim: ei, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Estou falando de santidade em todos os momentos. Pensar, agir, negociar, andar. Isso está no coração de Deus. Quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Não, não é isso. Nós somos falhos. Nós falhamos. Mas temos que nos buscar o tempo inteiro santidade. Senão eu não consigo ver a Deus, eu não vou ter intimidade. Não adianta buscar intimidade com as mãos sujas. Você não vai conseguir. Não existe isso. Intimidade com Deus é abaixo o primeiro ponto de santificação. Buscar, orar. Não estou conseguindo vencer essa área aqui da minha vida, pastor. Então você ora, você jejua. O jejum é sim ainda uma prática válida, sim. Ainda esse ano eu vou programar, uma das quartas-feiras aqui no culto de ensino, um estudo sistemático sobre como jejuar. Vou preparar ainda para esse ano. Fica aí, espera aí na veia. A hora que acabar essas séries que nós estamos fazendo aqui nas quartas. Como jejuar, de que jeito jejuar, que tipo que é o jejum de que forma então. Então o jejum é algo válido sim para os nossos dias. Precisamos jejuar, porque o jejum ajuda você a mortificar a sua carne, sua natureza pecaminosa. Então santidade é isso, é buscar a Deus, se afastar do pecado, lutar contra ele. Porque existem dois tipos de pecadores basicamente, dois tipos. Na época do meu avô, nada contra o nome Raimundo, não tem nada a ver. É que tinha uma piadinha sem graça na época do meu avô, do tal do crente Raimundo. Lembra dessa? Os mais antigos aí lembram. Ninguém lembra. Eu sou velho aqui, irmão. Alguns aí sabem, né? O crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, aquela coisa assim. Coitado do nome Raimundo, nada a ver. Raimundo é uma benção. É que terminava ali para rimar, só isso. E aí, o que era esse pé na igreja e o pé no mundo? Era aquele cara que não tinha compromisso com Deus. Hoje eu diria que aquela geração assim, a geração do nada a ver. Você chega assim, cara, olha assim, ó, isso aqui está errado, cara. O que ele vai falar para você? Nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Mas tem a ver. Tem muito a ver. E Deus, e você vai se afastando de Deus, e não há como ter comunhão com Ele sem santidade. Se você não consegue vencer pornografia na internet, se você não consegue vencer a lascívia, se você não consegue vencer a fofoca, a murmuração, então busque ajuda se for necessário. Ora comigo. Busque pessoas de confiança que vão orar com você e você vai conseguir vencer isso. O que não dá, o que Deus se agrada é pessoas que não se conformam com o pecado e buscam alcançar uma santidade. Esse Deus vai honrar, porque Ele quer mudar. O que Deus quer ver no nosso coração é desejo de mudança. Aí o resto Ele faz, é com Ele. O problema é quando a gente fica inerte. E não tem outra forma de eu também me tornar agradável a Deus sem eu ter um tempo de qualidade com Ele. Irmãos, é que nem eu falar para minha esposa todos os dias: eu te amo, eu te amo, e nunca passo 5 minutos com ela. Você acha que ela vai acreditar em mim? Não vai.
Ela vai dizer assim, esse cara só fala. Não dá. Por quê? Porque quem ama quer estar junto. Quem ama quer tempo de qualidade. Quem ama quer estar o tempo inteiro próximo. Então o dia tem 24 horas, correto? São 1440 minutos que você tem durante o dia. E a gente não tira às vezes 10 para Deus. 10. São 1430, que a gente faz qualquer outra coisa, come, vê televisão, nada errado com essas coisas. Mas para Deus a gente dá o pior, o resto. Como que eu vou me tornar agradável, me introduzir a um lugar de intimidade sem tempo com Ele? Não vai ter. É por isso que algumas pessoas reclamam de Deus, que não tem mais de Deus. Não é que Deus, quando fala lá o texto que muitos são chamados e poucos os escolhidos, é que na verdade tem poucas pessoas que estão se escolhendo para Deus, se separando para Ele. Que Deus não é partidarista, exclusivista. Deus é e quer fazer algo novo na nossa vida todos os dias, irmãos. Que a nossa vida seja uma novidade de vida mesmo. Então o que acontece? Nós precisamos ter um tempo de qualidade com Ele. Então nós acordamos de manhã, pulamos da cama já correndo em um gole de café e pau Jesus, obrigado, abençoa o dia aí, e no carro falamos isso, correndo e tal, e vamos e tal, e comemos aquela correria, e eu chego, aula e tal, e compromisso, loucura, aleluia. Eu vou orar 11 da noite já, meia-noite, de bruço na cama já. Senhor, 30 segundos você apagou. E aquilo ali foi o melhor que você deu para Deus no dia. Não dá, né, irmãos? Ele não merece isso. Ele nos mantém vivos, Ele nos mantém saudáveis, Ele nos dá roupa, Ele nos dá alimento. E o máximo que a gente dá para Ele é um resto, uma comida fria, assim, de qualquer jeito. Um X ali de 20 centavos, que não vem nada dentro, nem alface. É diferente do salada lá que é caprichado, né, mano? Da cantina. Só que hoje é cachorro quente, né? Então é isso que a gente tem que entender. Que Deus, nós precisamos sair desse nível. Não adianta, existe já um pensador do último século que falou, é burrice querer resultados novos fazendo as mesmas coisas todos os dias. Para resultados novos, faça coisas novas. Para resultados diferentes, faça coisas diferentes. Hoje de manhã eu lancei meu livro, esse livro Vem Ver, lá em Joinville, na Sena. Não foi uma chapuletada lá de manhã, meu Deus. Foi violento o negócio. Eu pensei, agora vamos arrancar daqui. Que foi justamente trazendo as pessoas para a seriedade desse compromisso com Ele. Chega, acabou-se o tempo de vivermos uma vida mais ou menos superficial com Deus. Aquela coisa, manteiga no pãozinho e tal. Aquela oração que não muda ninguém, não muda nem você, nem quem está do seu redor. Ou a gente se aprofunda em Deus para tocar essa geração, ou nós e essa geração vamos morrer. Então Deus te chama hoje para um lugar de intimidade. Volta a orar de madrugada. Volta a orar de manhã. Lembra quando você acordava meia hora antes para orar? Todo dia. Pois é, morreu isso, por quê? Aí a gente não consegue mais ter uma vida com Deus, se tornar agradável para Ele, a gente não consegue. Então o que Deus está nos chamando? Para uma intimidade. Irmão, ministério é consequência, chamado é consequência. Primeiro é estar nele, com Ele. Depois a gente faz alguma coisa. É normal trabalhar para Ele, quando a gente está nele em primeiro lugar. Então o que Deus nos faz às vezes é nos jogar nele primeiro, depois a consequência. Porque, irmãos, eu não vi nenhuma pessoa cheia do Espírito Santo até hoje passar desapercebida em algum lugar. Mesmo que ela não queira, acham ela. E sabe o que acontece com você? Você passa a entrar numa nova dimensão, num novo status. E há um texto, Lucas 8, eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 8. E foi uma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração anos atrás. Muito forte. Quando eu estudava esse texto. Lucas 8, deixa eu ver onde eu vou começar a ler aqui. Pode ser no 40 mesmo. Eu vou ler bem devagar. A minha versão é Almeida corrigida. Eu não estou com a linguagem de hoje, nem NVI. Mas não vai mudar muita coisa. Se você tem a linguagem de hoje aí.
Tá? Lucas 8:40, preste atenção, aqui mostra dois tipos de pessoas na igreja. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis chegou um varão de nome Jairo, e era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, com quase 12 anos, que estava à morte. É aquela questão, né? Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, aí vem Jairo e pede para curarem a filha dele, 12 anos morrendo e Jesus decide ir. Então agora preste atenção a partir do final do 42, com o início do 43, que eu vou falando e grifando algumas coisas. E indo ele, apertava-o a multidão. Apertava-o. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, não havendo por nenhum ser curada, chegou por trás dele e tocou a orla de sua veste, e logo se estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E negando todos eles que estavam com ele, disse assim: mestre, a multidão te aperta. Aperta. E te oprime, tu dizes: quem é que te tocou? Bom, aqui é uma coisa extraordinária. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Você consegue entender nessa passagem a diferença entre os apertadores e os que tocam ao Senhor? Você consegue definir bem? A maioria está com uma multidão, e a multidão só estava ali tentando sugar alguma coisa dele, encostando nele, tentando pegar alguma coisa. Curiosos, sedentos, famintos, sei lá o que for. Pessoas que estavam ali, que apertavam Jesus. Quem são esses que apertam Jesus? São pessoas que têm uma vida superficial com ele, querem a mão dele, mas não a face, querem o que ele pode dar, mas não se relacionar com o Deus que pode dar. Esses são os apertadores. Tem isso naquela época e tem isso hoje também. Eles não conseguem tocar a Deus. Agora, quando alguém toca, é diferente. Jesus andando, sei lá, 1000 pessoas apertando ele. De repente vem uma mulher e toca. Irmãos, o toque dela era, no meio daquela multidão toda apertando, era imperceptível. Mas Jesus para, porque sempre quando alguém toca ele, ele para. Os que apertam não, mas quando alguém toca ele, ele para. Quando você consegue chamar a atenção, ele para tudo, para te ver e te responder naquilo que você... Porque tocar é diferente de apertar. Eu estou aqui apertando, mas quando eu toco, é diferente. E o mais interessante é que os que apertam não conseguem nada dele. Mas quando aquela mulher tocou, na mesma hora o que ela precisava aconteceu. Tanto que Jesus fala: alguém me tocou porque de mim saiu o poder, mesmo sem eu colocar a mão nela. Porque quem me toca recebe o que tem em mim para ela. Flui o que tem em mim, automaticamente. Então quando você aprender a tocar a Deus, entrar no lugar de intimidade, você não vai precisar pedir as coisas, elas vão te alcançar, sem você precisar pedir. Então você toca em Deus, começa a tocar com a sua vida, com a sua adoração. Irmão, foi ontem ainda, ontem de manhã eu estava meio angustiado. Essa semana foi uma semana de muita opressão, de luta espiritual. A gente sentia momentos assim, um céu de bronze. E eu botei um sonzinho, ainda falei para Carol, a minha casa estava cheia ainda, eu falei: eu vou para um canto, eu preciso orar. E comecei a adorar. Não botei nenhuma necessidade diante dele, apenas adorar. Adorar. Daqui a pouco começou a descer aquele óleo fresco. Aquele óleo fresco. Daí eu caí de joelhos, comecei a chorar um bom tempo. E fiquei ali chorando. O que é isso? É você tocar a Deus. O que acontece? Ele toca você. Só que nós queremos uma relação com Deus
muito superficial, irmãos, e não dá. E eu falo isso como pastor de vocês, e eu falo em amor. Eu sonho com uma geração apaixonada e sedenta por Deus, aonde vai buscar Ele em todos os momentos, vai buscar Ele em todos os sentidos, em todas as horas, em todos os segmentos, que vai ouvir Deus e vai fazer aquilo que Deus está mandando fazer, seja na evangelização, seja em oferta, seja lá a área que for, porque Deus manda a gente em todas as áreas fazer. Eu lembrei de um episódio, eu vou aproveitar que o meu amigo Manassés está aí, que ele conhece essa pessoa. É o Manassés. Seu Ernesto, lá do motoclube, lembra dele? Eu e o Manassés tivemos um tempo que congregamos juntos em Joinville, numa igreja lá no bairro Motoclube, né, Manassés? Manassés é amigo meu de anos. Já fizemos muita coisa abençoada junto, né? E na época que eu tive uma passagem rápida naquela igreja, não chegou a dar um ano, né? No motoclube não chegou a dar um ano, que eu logo fui para a sede no Fátima. E o Manassés era o segundo pastor lá da igreja. E tinha o seu Ernesto, 87 anos na época, hoje eu nem sei mais. Irmão, e sabe o que o seu Ernesto era? Músico. Ele tocava. O grupo de louvor ficava na esquerda. Aqui os meninos do louvor ficavam na esquerda. E aqui o púlpito. E naquela igreja nós tínhamos o hábito de sentarmos os obreiros atrás e tal. Sentavam atrás. E geralmente às vezes eu ficava bem na ponta aqui, perto do louvor. Às vezes quando eu sentava eu ficava ali naquela ponta. E o senhor Ernesto era o primeiro do meu lado ali. Ele tocava aquele bumbo, sei lá, nem sei o nome daquilo. É bumbo mesmo, né? Ele tocava bumbo na igreja. Era o tocador de bumbo do grupo de louvor. E ali firme, irmão. O senhor Ernesto ele ganhava honra ao mérito. A escola bíblica dominical, que você 3 meses sem faltar, e eu era professor também lá, você ganhava honra ao mérito. Ele tinha coleção de honra ao mérito. Coleção. Eu entreguei algumas para ele de honra ao mérito. E sabe o que mais se me chamava? Naquele período no motoclube ali, poucas pessoas sabiam disso, mas foi um momento de muita sequidão espiritual minha interna, não de produção no reino. No reino eu produzia. E assim, a gente entra no automático às vezes. A gente entra no automático, cara. A gente começa a produzir porque a gente aprendeu a fazer. Eu aprendi a pregar, eu aprendi a liderar, então eu faço no automático. A gente entra no automático sem querer às vezes, mas está seco por dentro, totalmente seco. Eu estava meio que no automático já. E eu me lembro que o senhor Ernesto era um cara muito quebrantado. E às vezes eu sentava do lado dele, ele com o bumbo dele, ele... Jesus! Irmãos, qualquer pregação, pode ser o Jonas entrou na baleia e ele... Estava chorando. Chorava bastante. Irmãos, eu ficava às vezes sempre na ponta ali. Às vezes, na maioria dos cultos eu estava ali. Aquele choro dele estava me incomodando, já começando a me incomodar. Não me incomodar de eu não gostar dele, me incomodando porque as lágrimas dele denunciavam a minha sequidão. É por isso. Estava me denunciando. Porque uma pessoa seca não consegue mais chorar diante de Deus. Faz tempo que não chora. E eu me lembro, indo num culto de terça-feira de ensino, que ele estava ali tocando e chorando, Jesus, quebrantado. Eu saí e fui lá fora, até orei assim, Deus, eu estou precisando de um renovo. Eu comecei a entender que eu estava precisando de um renovo. Irmãos, na verdade, o seu Ernesto pregou para mim ali, uns 10 meses que eu tive ali, sem dizer uma palavra. Ele pregou com as lágrimas dele. Tanto que no dia que foi assim a minha... Não digo culto de despedida, não foi isso, mas o meu último culto, antes de ir para Fátima, eu procurei o seu Ernesto, ainda no final do culto, chamei ele e falei assim, seu Ernesto, não sei se está vivo hoje ainda ou não, tem notícia, não sei se não. Eu ainda procurei o seu Ernesto, ainda falei assim, seu Ernesto, o senhor pregou para mim 10 meses. Eu, como? Nem preguei. Não, as suas lágrimas pregaram para mim. Que eu estava seco, que eu estava... precisando voltar para o colo do Senhor, voltando a ter intimidade com Ele. Eu estava muito no automático, muito... Esse era eu. E eu ainda falei brincando para ele assim, e quando eu crescer eu quero ser que nem o Senhor. Eu quero ser igualzinho. Eu quero chorar desse jeito. E ele, quando gosta de chorar, começou a chorar, né? Para variar. Ele já começou a chorar junto também.
É assim, irmãos. Quanto tempo faz que você não dobra o joelho e chora diante de Deus? Simplesmente chora. Simplesmente chora diante dele. Faz quanto tempo? Entrou uma névoa aqui, agora uma brisa aqui diferente no culto. Passou algo por mim, irmão, no púlpito, por isso que eu estou meio... O que ele quer, querido, é nos levar para mais próximo do colo dele, da presença dele. Meu Deus, irmão, passou de novo aqui. Fica de pé nessa noite, acabou a pregação. Deu, já era. Feche teus olhos um pouquinho, você precisa orar a Deus. Você precisa dizer alguma coisa para Ele nessa noite, querido. Tem que terminar o tempo de sequidão nas nossas vidas. Eu sei que Deus tem nos confrontado muito nesses últimos meses. Eu sei. Mas só assim para Ele arrumar a casa. Só assim para Ele botar as coisas no lugar. Às vezes eu penso assim, Deus, me deixa eu pregar uma palavra de prosperidade, de sei lá, de mandar receber alguma coisa. E o Senhor fala assim, filho, eu preciso gerar alicerces fortes na vida deles. Então deixa que eu vou construir o edifício. Eles receberão muito mais do que você imagina, mas debaixo de uma solidez, debaixo de alicerces fortes. Então essa sequidão, ela tem que acabar. Deus está nos chamando para uma vida de intimidade, nos conduzir às recâmaras, tornar-se agradável diante do amado noivo. Então Ele vai vir, irmãos. Quantas vezes eu entro no meu quarto, eu boto um sonzinho, e às vezes eu fico ali 30, 50, 1 hora, sem falar uma palavra, apenas chorando diante dele. E quando eu levanto, eu já sei exatamente tudo que eu tenho que fazer. Simplesmente porque estar com Ele, o coração dele passa e comunica ao nosso coração. Então às vezes eu estou em silêncio, chorando, de repente eu levanto, anoto todas as coisas, e a Carol falou, tá, mas de onde tu tirou essas ideias todas? Não foi eu que tirei, simplesmente eu sei que tem que fazer isso. Porque a intimidade te dá ideias, a intimidade te renova, a intimidade te dá novos projetos. Junto com o toque de Deus vem o poder para te curar fisicamente, te curar emocionalmente. Agora, chega de nós sermos uma geração que vai nadar apenas no raso. Existem águas mais profundas. É tempo da gente chorar mais, se quebrantar mais. Irmãos, e era para você mesmo estar hoje aqui. Deu essa chuva, eu sei que muita gente está viajando, muita gente não pôde vir, mas era para você mesmo estar aí. Porque para você ouvir isso, que acabou o tempo de migalhas, de comer migalhas. Você entende? Tempo de nadar em águas mais profundas. Tempo de viver o sobrenatural. Você entende? Tempo de não se alimentar mais com gotas, mas nadar no rio de Deus, para Ele mostrar o que Ele tem em você e o que Ele vai fazer através de você e através da sua casa. Você entende? É isso. Chega de nadar na beira. Hora de nadar mais fundo. Hora de nadar mais fundo. 3 vezes passou um vento por mim aqui quando eu estava no púlpito. Esse vento vai começar a te tocar numa unção de quebrantamento nessa noite. Você começar a chorar diante de Deus. Nós vamos fazer um convite bem ousado mesmo. Para mim não interessa quem está do lado, quem não está. Se você sente que precisa voltar a ter mais intimidade com Deus, mais do que você tem hoje, eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente.